compreender os grandes centros urbanos do século XIX e XX, é preciso saber sua definição. Entende-se como centro urbano aquela região com grandes dimensões e importância regional. Os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, ao longo do litoral, em razão da produção do açúcar. Nos séculos XVII e XVIII, a descoberta de ouro fez surgir vários núcleos urbanos, e no século XIX, a produção de café foi importante no processo de urbanização. Posteriormente, no início do século XX, a indústria foi um instrumento de povoamento. A partir da década de 1930, o país começou a industrializar-se. Além disso, o êxodo rural elevou de forma significativa o número de pessoas nos centros urbanos. Então, dentro desse contexto se encaixa Brasília. Ela foi construída no século XX e é a maior cidade do mundo construída neste século. É também considerada a quinta concentração mais populosa do Brasil e a terceira cidade com mais habitantes no país. Foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, sendo a terceira capital do Brasil. Brasília teve seu plano piloto feito por Lúcio Costa e cálculos estruturais feitos pelo engenheiro Joaquim Cardoso. Muitas das construções que compõem o seu centro urbano foi feita pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foi aproveitado todo o relevo da região e adequou-se ao projeto do Lago Paranoá, concebido em 1893 pela Missão Cruz. Brasília é formada pela Asa Norte, Asa Sul, setor militar urbano, setor de garagens e oficinas, setor de indústria gráfica, área de campi, eixo monumental, esplanada dos ministérios, setor de embaixada sul e norte, Vila Planalto, Granja do Torto, Vila Telebrasília, setor de áreas isoladas norte, e cedia os três poderes da República Federativa do Brasil, Executivo, Legislativo e Judiciário. De acordo com os planos originais, Brasília seria uma cidade para as autoridades governamentais e funcionários. No entanto, durante o período de construção, muitos brasileiros de todo o país, sobretudo das regiões Norte e Nordeste, migrou para Brasília. Esses imigrantes eram chamados de candangos. O trabalho do planejador Lúcio Costa e o arquiteto Oscar Niemeyer são fiéis ao estilo internacional inventado por Le Corbusier. Eis que, para a nova concepção da capital brasileira, foi publicado no Diário Oficial da União o Concurso Nacional de Plano Piloto da capital do Brasil, por determinação do presidente Juscelino Kubitschek, visando reunir os melhores urbanistas nacionais. Com 26 projetos inscritos, o que foi escolhido como vencedor foi o projeto de Lúcio Costa. Lúcio Costa é filho de brasileiros e nasceu na França, mas veio ao Brasil em 1924 para concluir o seu curso de arquitetura e pintura. No ano de 1935, sob a coordenação de Le Corbusier, Lúcio elaborou a nova sede do Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, que dentre os arquitetos que colaboraram para esse projeto estava o arquiteto Oscar Niemeyer, que juntos novamente planejaram o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York em 1939 e em 1957 consagrariam seus nomes na arquitetura e no urbanismo nacional com o planejamento da cidade de Brasília. O projeto de Brasília ele se destacou por ser concebido de uma forma que abrangesse 4 escalas: a escala monumental, residencial, gregária e bucólica, configurando não apenas um desenho, mas sim uma concepção de cidade. Outro idealizador da cidade de Brasília foi Oscar Niemeyer, que antes de organizar o concurso para a criação do projeto urbanístico da cidade, chamado Plano Piloto, Oscar Niemeyer já vinha projetando os edifícios de Brasília. Ele foi responsável por projetar a maioria desses edifícios e ele buscava nesses edifícios transpor formas claras, leves, simples, livres, nobres e belas. Ele também foi responsável por idealizar e projetar os espaços paisagísticos da cidade. A
capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E o modelo das construções e a mentalidade das pessoas ainda era muito atrasado. E esse era um dos motivos também para a construção de Brasília, né, ser uma revolução urbanística, né, e arquitetônica para o país. Então, um dos motivos para que isso acontecesse foi a falta de povoação no ambiente, no lugar naquela época, e também interesses políticos, que isso tinha mais força, e para modernizar e povoar aquele local. Então, esse foi um dos motivos para a construção de Brasília. Quando Brasília foi construída, o então governo da época, o presidente da época, Juscelino Kubitschek, tinha como plano de metas, ou seja, o seu lema era 50 anos em 5. Ele queria mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Isso porque tinha como um dos objetivos, tanto social quanto político, quanto econômico, mudar a capital para que o Brasil continuasse equilibrado na questão populacional, porque no interior Brasília, então, a área que era de Brasília não era povoada. A economia não estava crescendo para o lado de lá. Então, o que ele queria era que o Brasil ficasse equilibrado, mudasse a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. E ali concentrasse principalmente indústrias, para indústrias automobilísticas, e os produtos que antes eram importados começassem a ser manufaturados. Então, ele decidiu implementar, querer que a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, fosse agora para Brasília. Então, o ideal de construir Brasília seria o quê? Fazer que esse país ficasse mais homogêneo em relação à urbanização, infraestrutura, industrialização e povoamento, e também afastar dos grandes centros urbanos o poder político. Já na questão social e econômica, era fazer com que o Brasil ficasse mais integrado em relação à economia, as riquezas do Brasil fosse dividida como um todo, assim como o povoamento também. Traçado urbano. A concepção do plano piloto de Lúcio, segundo o mesmo, nasceu do gesto de quem assinala uma cruz, um símbolo de conquista de quem toma posse de um território. Brasília seria uma cidade organizada de forma a ter um eixo monumental, onde estariam todos os edifícios do governo e suas duas asas, asa sul e asa norte, as quais iriam abrigar a população. Adaptado à topografia local e ao escoamento das águas, um dos eixos desta cruz, o norte-sul, seria arqueado e daria ao desenho final a noção de um pássaro. As asas da cidade, por sua vez, seriam divididas em grandes quarteirões chamados superquadras. Com as superquadras, a intenção de Lúcio Costa era criar bairros que favorecessem os laços locais. Prédios não muito altos e com o térreo livre, através de pilotis para permitir, por exemplo, que as crianças brinquem próximas a seus blocos e possam ser chamadas pelos adultos. Entre as quadras, a única divisão seria uma área verde, sem cercas, com reserva de área para pequenos comércios locais. Novamente pensando na criação dos laços comunitários em uma cidade que queria ser, ao mesmo tempo, densa e arborizada, moderna e provinciana. A morfologia de Brasília é baseada, primeiro, na sua arquitetura, pela natureza da sua topografia. Trata-se de um vasto planalto de cerrado, a vegetação seca. Parte da monumentalidade da Praça dos Três Poderes, por exemplo, se dá por esse amplo espaço com visão sem obstáculos. Um dos principais princípios básicos
do projeto é o da setorização urbana, por atividades determinadas em uma técnica rodoviária que elimina cruzamentos. A cidade gira em torno de dois grandes troncos de circulação: o eixo monumental, que vai de leste a oeste, e o eixo rodoviário residencial, que vai de norte a sul, e é cortado transversalmente pelas vias locais. Com exceção da área central, onde prevalecem edifícios mais altos e mais aglomerados, o plano piloto se caracteriza pela paisagem horizontalizada, pela predominância de espaços livres e pela grande amplitude visual. Lúcio, que planejou a cidade para 500 mil habitantes, também previu, dentre outras áreas, os setores culturais, o centro esportivo, a cidade universitária, o jardim botânico, o setor militar e os quartéis. As zonas destinadas à armazenagem e abastecimento, as garagens de viação urbana e as pequenas indústrias locais. Cerrado. O plano urbanístico da capital, conhecido como Plano Piloto, foi feito pelo urbanista Lúcio Costa, e muitas de suas construções foram projetadas pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Podemos ver algumas obras feitas por Oscar, grande exemplo da arquitetura. A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecida como Catedral de Brasília, foi projetada por Oscar Niemeyer e construída entre 1959 e 1970, e faz parte do conjunto inicial de edifícios que compõem o eixo monumental da cidade da capital brasileira. O Museu Nacional é o integrante do conjunto cultural da República. É um espaço que insere Brasília no circuito internacional das artes e mostra o que há de melhor na arte brasileira. O espaço é utilizado para exposições itinerantes de artistas renomados e temas importantes para a sociedade. Palestras, mostras de filmes, seminários e eventos importantes. Dessa forma, contribui para a educação democrática por meio da cultura e o ativo turismo. O Memorial JK é um museu da cidade de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer. O Teatro Nacional Cláudio Santoro foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Podemos observar a ponte Juscelino Kubitschek, também conhecida como Ponte JK. Está situada em Brasília, ligando o Lago Sul, Paranoá e São Sebastião, a parte central do plano piloto, através do eixo monumental, atravessando o Lago Paranoá. A estrutura da ponte tem um comprimento de travessia total de 1.200 metros, largura de 24 metros, com duas pistas, cada uma com 3 faixas de rolamento, 2 passarelas nas laterais para uso de ciclistas, pedestres com 1,5 metro de largura e comprimento total dos vãos de 720 metros. A ponte rapidamente virou mais um ícone de Brasília, estampado no cartão postal, especialmente à noite, quando sua teatralidade fica ainda mais em destaque.